Paul, listen to me. I don't even like dogs! O filme começa com um navio chegando às costas estadunidenses. São os soldados que retornam da Primeira Guerra Mundial. Paulo comenta com seu amigo que a última vez que viu sua mulher foi há 4 anos, no dia de seu casamento e antes de partir para a luta. Nosso protagonista espera por sua esposa. Embora ela não tenha ido vê-lo, como já mencionamos, então ele vai para casa. E pelo menos ela continua lá, o recebe com um caloroso abraço e ele pergunta por que ela não esteve no porto se ele contou por meio das cartas. A moça começou a ler, mas não suportou continuar sabendo de todos os ataques e mortes. Por isso, apenas ao recebê-la, sabia que ele continuava vivo enquanto guardava as cartas. Ele a perdoa e ela conta que está fazendo um curso para falar com propriedade. Comenta também que falou com seu ex-chefe para que guardasse o trabalho de vendedor de chocolates, embora ele não tenha voltado para vender doces. A guerra o fez pensar o que quer da vida. Tudo isso ele mencionava na correspondência e ela entenderia se as tivesse lido. Ela o seduz como só uma mulher sabe fazer e pede que use o uniforme para vender muitos chocolates. Um dia ele se despede dando um beijo e vai em busca de novos negócios. No trem, conhece uma moça com quem se olham fixamente e por um movimento brusco termina em cima dela e inclusive confundem as passagens. A estranha se levanta e vomita sobre ele. Na cena seguinte, ele está lavando sua jaqueta e lhe pedem o bilhete, retorna a se sentar e vê de novo a bela dama. Pega no sono e não pode tirar de sua mente tudo o que viveu na guerra. Acorda e a mulher não está mais lá. Ela desce do trem para correr e poder alcançar o ônibus de Sacramento, dizem que ele cheira estranho. E coincidentemente, a senhorita está ali, quem não se desculpou porque estava dormindo. Comenta que está fazendo seu mestrado e que está indo para sua casa. É um vinhedo em Napa. Ele menciona que vai a Sacramento por negócios. Embora ela afirme que o trem ia até esse lugar, mas sua passagem não permitiu. É então que se dão conta que os confundiram quando se chocaram no caminho. Sobem 2 sujeitos de má aparência que começam a incomodar a moça, então o soldado se lança aos golpes para defendê-la e a condutora expulsa os 3. Ele começa a caminhar e mais adiante encontra a moça no meio da via. Se apresentam formalmente, ela é Vitória Aragão, que se desculpa pelo ocorrido no ônibus. Ele pergunta por que ela desceu e ela diz que fica ali, que seu pai vai matá-la enquanto ele pergunta a razão. Ela indica em uma carta onde seu professor diz que é um espírito livre, é quem a deixou grávida. O pai de Vitória sempre repetia que mataria quem desonrasse sua família. É por isso que tem tanto medo de retornar ao seu lar. Paulo se oferece para ir como seu esposo, se apresentar frente a eles e no dia seguinte explicar com uma carta que decidiu abandoná-la. Ela aceita e vão conversando sobre como era estar na guerra. Conta que enquanto ocorriam os tiroteios, pensava em que escrever para sua esposa, contar a vida que gostaria, uma casa pequena, crianças, cachorros e um melhor trabalho. Chegam ao lugar e parece uma pintura pendurada na parede, diz que o vinhedo se chama As Nuvens. Ele tira a caixa de chocolates e alguns vêm adornados com uns aros que utilizam como anéis de casamento. Nesse instante começam a atirar e se jogam ao chão. Alberto, seu pai, aparece e a moça o apresenta como seu esposo. Furioso, ele vai à casa contar a todos o que sua filha fez. Ela diz que não se casaram pela igreja. Sua mãe e sua avó a recebem carinhosamente, mas o senhor insiste que é um erro. Aparece Dom Pedro, que é o avô, a quem ela pede que detenha seu filho. Apesar de continuar alterado, ele pergunta ao que ele se dedica. Ele menciona que é a vender chocolates. Todos se decepcionam e pedem ao adulto mais velho que diga algo por ser o chefe do lar. No entanto, ele dá as boas-vindas à sua feliz família. O velhinho guloso vai direto aos doces e fica encantado, enquanto o pai está desgostoso. Em outro momento, as mulheres se encontram na cozinha e Vitória se queixa da atitude de seu progenitor. A mãe diz que deveria ter antecipado de alguma forma, mas ela queria dar uma surpresa, e sim que o fez. A mãe sustenta que se é o que seu coração deseja, tudo irá bem. Já no jantar, estão todos e abençoam a comida junto com as uvas que logo colherão. A mãe pergunta como se conheceram e eles se contradizem um pouco, enquanto o avô quer se engasgar com sal e a avó chama a sua atenção com apenas um olhar. O pai pergunta de onde ele vem de Molim. A mãe consulta sobre seus pais, mas ele diz ser órfão. Alberto está orgulhoso de que sua filha tem uma linha de ancestrais de mais de 500 anos das melhores famílias do México e acaba de se casar com um homem sem passado nem futuro. Ela o defende dizendo que sim, sabe o que quer para seu futuro: crianças, uma casa, um cachorro e um bom trabalho. Paulo já não suporta, agradece pela comida e se levanta da mesa. Ela o segue e conversam no pátio. Ele conta que, quando criança, seu desejo no orfanato era ter uma família assim, apesar de serem como são, já que é melhor que não ter ninguém. Só faltam 8 horas para ir embora, e afirmam que já passou a pior parte. A mãe lhes oferece sua cama para que passem supostamente sua noite de núpcias. É uma muito grande para que possam manobrar, diz que seu marido está muito irritado porque são uma família muito tradicional e custa a ele se adaptar ao mundo moderno, se despede dizendo que se amem sempre.
Alberto está furioso porque primeiro ele tira sua filha e agora sua cama. Sua esposa ordena que vá desejar-lhes boa noite para que não acreditem que está irritado, embora sim ele esteja. O novo casal está conversando e, enquanto Vitória se troca, ele diz que deve haver alguém para ela, pois pensa que há alguém perfeito para cada pessoa. Ele se acomoda no chão e a moça pergunta se aceitaria alguém que espera um filho de outro homem. Paulo responde que se a amasse, sim, faria. Chega o pai e tem que se aconchegar, diz que sua esposa o enviou para desejar-lhes uma boa noite e nota que um dos dois estava dormindo no chão. Como a porta não tem trinco, acordam que dormirão juntos caso entre alguém e quase se beijam. Mais uma vez ele não pode superar o acontecido na guerra ao ver tanta gente sofrer, levanta-se alterado e soa um sino. Ela diz que é a geada. As temperaturas estão tão baixas que podem danificar as uvas, então devem aquecer as plantas. Ela o ensina a usar as alas como uma borboleta e voltam a ter uma aproximação ou algo romântico. No dia seguinte desejam o melhor um ao outro e ele sai, mas o avô o intercepta para levá-lo a algum lugar, pede chocolates, o jovem os entrega e quase descobre que dali saíram os anéis de casamento. Dom Pedro o leva para ver uma raiz importante dos vinhedos, é a raiz de suas vidas, diz, e de agora em diante também é de Paulo, que já não será um órfão. Indica que ele ficará com sua família enquanto colhem as uvas, mas o jovem tem compromissos e não pode ficar. O avô sabia que não o faria, que na primeira oportunidade que tivesse, iria embora. Paulo menciona que será apenas um dia, embora seja o mais importante, um dia mágico, o da colheita, então aceita ficar e o velhinho quer mais chocolates. Vitória se surpreende ao vê-lo novamente, mas Alberto quer saber o que passou com os chocolates, e ele responde que a família vem primeiro. Seguidamente chega o irmão de sua noiva e se apresenta como Peter. Seu pai diz então que esteve pagando erroneamente a universidade para Pedro. O recém-chegado executa muito bem e por pouco ganha. Reúnem todas as frutas para realizar uma espécie de ritual onde pedem permissão aos 4 ventos para colher a terra, dançam sobre as uvas, inclusive o estranho, saem dali para se beijarem apaixonadamente. Paulo diz que a ama, mas não é livre, não quer machucá-la e se retira do quarto. Vitória fica triste por não ser correspondida. Aparece Alberto e seu filho Pedro discutindo sobre que pode ganhar mais se tiverem um sócio, modernizar as operações e deixar de ser tão rústico em seus processos. Paulo opina que um banco pode emprestar dinheiro e o pai diz que não é assunto dele. Suspeita que algo anda mal porque sabe que dormiu no chão e é um aparecido. Diz à sua filha que quer a verdade. Ela responde que a única verdade que ele vai querer é a que deseja escutar e vai embora. Alberto sinaliza que não se meta em seus negócios e ele entrega o chapéu que estava procurando. Mais uma vez tenta ir embora e a avó quase descobre a foto de sua esposa, já que vai lavar seu uniforme. Ela diz que ele não tem chocolates para vender porque o Dom Pedro comeu tudo. Além disso, tem que estar ali porque o destino o levou ao lugar. Então molha a roupa. Ele vê Vitória com uma dor em seu ventre e corre a socorrê-la. Pede que se vá porque esse foi seu plano, apesar de não querer deixá-la assim. Ela se irrita porque ninguém pode ajudá-la, por isso vai embora e ele a segue, mas só encontra o pai que menciona que por casar com sua filha não quer dizer que lhe corresponda nada do que lhe pertence. O jovem indica que sua filha é uma pessoa especial e que não sabe por que ele não deixa sair seus sentimentos de amor, porque é tão egoísta com ela até o ponto de negar-lhe a felicidade. Alberto diz que trabalha muito duro todo o tempo para eles e que ama sua família, no entanto, Paulo expressa que tem que demonstrar esse amor, tudo isso enquanto Vitória escutava. Pega sua roupa molhada para ir embora e o avô o interrompe para convidá-lo a tomar uma taça. Conta que no dia seguinte irão à bênção do vinho. Bebem até ficar tarde e, com músicos incluídos, Dom Pedro faz com que ele leve uma serenata para Vitória. Todos na casa escutam a música. O avô comenta que a tradição é acender a luz do quarto para dar por aceitas as canções. O pai, ao escutar o detalhe, diz que parece que sim, ele a ama e que tem sido muito duro com ele. Paulo não recebe uma resposta imediata e sai do lugar com suas malas, embora ao longe veja que sim, a luz se acende. Essa que lhe dá a esperança de um possível amor, mas de todas as maneiras ele vai embora. No dia seguinte, estão na bênção dos frutos onde também está Paulo com seu uniforme de soldado. O bispo canta e aprova o vinho. O casal se encontra, e ela menciona que adorou a serenata e brindam pelo que venha. Alberto apresenta ao sacerdote seu novo genro e convida todos a dar a mão de sua filha para que se casem perante os olhos do Todo-Poderoso. Ela diz que já não tem medo e que vai dizer a verdade. Ele entrega um presente para o bebê, é uma medalha por valor em batalha. Ela diz que ele é o homem mais honrado que já conheceu e dão um beijo. Depois disso, ela vai até sua família e lhes conta a verdade. Por fim, chega o dia em que ele vai embora e pede uma carona.
perguntam o que fazia pelo lugar e responde que Caminhar nas Nuvens é de onde vem o nome deste magnífico filme do ano de 95, pois assim se sentia Paulo ao ter uma família e uma mulher como Vitória, sentia-se como caminhar nas nuvens. Em outro momento, está o pai tomando uns tragos e se sente um pouco frustrado, enquanto o jovem soldado chega à sua casa e vê que a esposa tinha lido todas as suas cartas. Ela diz que querem coisas diferentes, que não vai funcionar. Uma das razões está atrás da cortina. Era o amante da moça que sai apressado e com medo de receber uma surra. Logo diz que já tem uma ata para o divórcio. Paulo não assimila ainda até que sai dali e diz que está bem, pois é livre e está contente de poder retornar com Vitória. Chega ao vinhedo e encontra Alberto, a quem pede uma desculpa e diz que quer a mão de sua filha. O bêbado diz que ele é casado e pede sua pistola. O jovem argumenta que seu casamento foi um erro e que já está anulado, afirmando que na realidade ama Vitória. Alberto alega que ele zombou de sua família e que nem sequer é seu filho, mas Paulo se encarregará se o aceitarem de novo na família. Ela escuta a briga e sai gritando que o ama, enquanto o pai joga a lâmpada que faz com que se incendeiem as plantações. Tentam apagar entre todos e é impossível. Pedro Júnior começa a se queimar e Paulo o salva de morrer no fogo. No dia seguinte, como tendo saído da guerra, o pai diz que tinha medo de perdê-la e não conhecia outra forma de amar e pede à sua filha que o ensine a fazê-lo. O avô diz que o acidente não deixou nenhuma raiz para plantar e que tudo chegou ao fim. O rapaz vai até o lugar que Dom Pedro o levou e arranca a raiz ancestral para levá-la aos demais e constatar que a planta está viva. Todos se alegram e Alberto diz que é a raiz de sua vida, que a plante e crescerá. Ele não sabe fazer e diz a Vitória que ajude seu marido. Paulo entrega um anel real de compromisso e dão um beijo com o qual todos se alegram. Por último, os campos voltam a parecer verdes e viçosos